Olá pessoal, hoje nós começaremos a falar sobre função. Então vamos definir o que vem a ser uma função. Vamos ver o seu conceito. Conceito de função. O conceito de função é um dos mais importantes da matemática e ocupa lugar em destaque em vários de seus ramos, bem como em outras áreas do conhecimento. É muito comum e conveniente expressar fenômenos físicos, biológicos, sociais, etc., por meio de funções. Então, função, pessoal, não é um assunto que vai ficar preso somente à matemática. Você vai observar que também é aplicado em outras áreas do conhecimento. Noção de função. João vai escolher um plano de saúde entre duas opções. As opções que o João tem, A e B. Veja as condições do plano. Plano A. Ele vai cobrar um valor fixo mensal de R$ 140 e cada consulta que o João fizer no período, ele vai pagar por ela R$ 20. Plano B. Valor fixo mensal, R$ 110 e cada consulta que ele fizer no período, ele vai pagar R$ 25. Dependendo da necessidade, João fará 5, 6 ou 7 consultas. Qual o plano mais econômico para ele em cada situação? Observe que o total gasto de cada plano é dado em função do número de consultas dentro do período pré-estabelecido. Então, o que o João paga ao final depende da quantidade de consultas que ele fará. Vamos ver melhor essa situação. Plano A, plano B. No plano A, se o João fizer 5 consultas, ele vai ter o fixo de 140 do plano, mais o valor de cada consulta, que é R$ 20, vezes a quantidade de consulta, que são 5. Então, primeiro vamos multiplicar 20 vezes 5, que vamos obter 100. 100 mais 140, total de 240. Então, com 5 consultas no plano A, João vai ter um gasto de R$ 240. No plano B, o fixo, R$ 110, mais cada consulta no plano B, R$ 25. E se João fizer as mesmas 5 consultas? Vamos fazer 25 vezes 5, 125. 125 mais o 110, R$ 235. Então, aí nós fazemos a comparação. Plano A, o gasto dele com 5 consultas, R$ 240. Plano B, o gasto dele com 5 consultas, R$ 235. Então, observamos o seguinte, que com relação às 5 consultas, o plano B é mais em conta do que o plano A. Aí agora vamos ver para 6 consultas. Plano A vai gastar R$ 260. Já no plano B, ele vai gastar também R$ 260. Ou seja, com 6 consultas, os valores ficam iguais nos dois planos. 7 consultas. No plano A, ele vai ter um gasto de R$ 280. Já no plano B, ele vai ter um gasto de R$ 285 pelas 7 consultas. Sendo assim, concluímos que para 7 consultas, o plano A é mais em conta que o plano B. Por isso que foi dito que depende da quantidade de consultas que ele faria no período. Outra situação. Uma maneira útil de interpretar uma função é considerá-la como uma máquina, onde os números que entram nessa máquina são processados ou calculados. Os números que saem da máquina são dados em função dos números que entram. Observe a seguir uma máquina de dobrar números. Então, aqui é a nossa máquina. O que a máquina faz? Ela vai pegar cada número que colocarmos dentro dela, vai dobrar e vai sair o resultado desse número. Como assim? O dobro de 1. Vamos lá, jogamos 1 na máquina, dobrou o número, saiu 2. O dobro de 2 vai ser o 4. O dobro de menos 3, menos 6. O dobro de 4,3, 8,6. O dobro de x vai ser 2x. Representando o número de saída n, então os números que saem chamamos de n. E o número de entradas que colocamos na entrada chamamos de x. Temos que os números que saem n é dado em função dos números que entram. Então, n igual 2 vezes, porque a máquina está dobrando os números que eu coloquei, que nós chamamos de x. Então, n igual a 2 vezes x.
Isso é o que nós chamamos de fórmula matemática da função, também conhecida como lei de formação de uma função. Então, para cada função, nós teremos uma lei de formação. O diagrama a seguir considera a quantidade de litros de gasolina e os seus respectivos preços a pagar em um posto de combustível de certa cidade. Então, como funciona o abastecimento de um carro, por exemplo, num posto de combustível? Se formos colocar gasolina, nós temos que saber o preço de litro e nós pagaremos de acordo com a quantidade de litro que colocarmos no tanque. Nesse caso aqui, 1 litro de combustível da gasolina está custando R$ 3,37. Então, se eu comprar 2 litros, vou pagar R$ 6,74. Se comprar 3 litros, R$ 10,11. E assim por diante. Se eu comprar X litros, eu vou ter o valor de cada litro, que é R$ 3,37, vezes X litros, que é a quantidade que eu colocarei no meu tanque. O preço a pagar é dado em função da quantidade de litros que se coloca no tanque, ou seja, o preço depende do número de litros comprados. Aqui nós temos 2 perguntinhas. Letra A, qual é o preço de 10 litros de gasolina? Então vamos lá, ó. Se 1 litro custa R$ 3,37, eu quero 10 litros, então eu vou vir aqui, ó. 3,37 vezes a quantidade de litros que eu falei, que são 10, que vai dar um total de R$ 33,70. Se quisermos saber quantos litros podem ser comprados com R$ 43,81, o que temos que fazer? Pegar esse total de R$ 43,81 e dividir pelo valor de cada litro, que é R$ 3,37. Vamos obter um total de 13 litros. Então, 13 litros custa o valor de R$ 43,81. O preço a pagar. O preço a pagar vai depender da quantidade de litros que se coloca no tanque. Então, o preço, que nós nomeamos por P, é igual a R$ 3,37, que é o valor de cada litro, vezes a quantidade de litros que chamamos de X. Então, preço a pagar vai ser igual a 3,37, que é o preço de cada litro, vezes a quantidade de litros, que foi chamada de X. Então, assim, nós temos aqui a lei de formação dessa função ou fórmula matemática da função. Outra situação. Na cidade do Recife, de acordo com os valores em vigor desde 1 de 1 de 2015, um motorista de táxi cobra R$ 4,32 de bandeirada comum, mais R$ 2,10 por quilômetro rodado comum. Então, bandeirada R$ 4,32 e cada quilômetro R$ 2,10. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida em que percorreu 22 quilômetros. Então, nós pagamos de acordo com a quilometragem rodada no carro. Então, preço a pagar vai ser R$ 4,32, que é o valor da bandeirada, mais cada quilômetro, R$ 2,10, e os quilômetros representado por X. Lei de formação da função. Preço é igual a R$ 4,32 mais R$ 2,10 vezes a quilometragem X. Então, substituindo de acordo com o que nos foi apresentado. Preço a pagar vai ser a bandeirada de R$ 4,32 mais R$ 2,10 vezes os quilômetros que foi dado na questão, que são 22. Primeiro multiplica-se. Então, preço a pagar, R$ 4,32 mais R$ 2,10 vezes 22, R$ 46,20. Somando R$ 46,20 com R$ 4,32, teremos um preço a pagar de R$ 50,52. Observações. Quando escrevemos a lei de formação de uma função, utilizamos em geral as letras x e y para representar as variáveis que estamos relacionando, sendo a variável y determinada em função de x.
Tabela, gráfico e expressão são os modos mais comuns de representar uma função. Isso nós veremos mais à frente, que podemos fazer a representação através da tabela, através de gráfico e expressão já estamos fazendo, que são as que montamos como lei de formação da função. Outra situação, calculando f de x. F de x é a mesma coisa que y, então todas as vezes que aparecer f de x, podemos substituir por y, ou vice-versa, porque f de x é uma função com relação ao valor de x. Exemplo, sendo f de x igual a 3x mais 1, determine, lembrando que 3x mais 1 é 3 vezes x mais 1. Determine f de 1. Então, vamos observar o seguinte, esse 1zinho está ocupando o lugar de quem? Do x. Isso significa que na função dada, na lei de formação da função dada, eu vou ter que substituir no lugar desse x, nesse primeiro momento, o 1. Então, f de x foi a lei de formação da função dada, igual a 3x mais 1. Substituindo f de 1, então teremos 3 vezes, no lugar do x, vamos substituir o 1 mais 1. F de 1 vai ser igual a 3 vezes 1, 3, 3 mais 1. F de 1 vai ser igual a 4. Outro exemplo dessa aplicação. No lugar do x agora, está mandando substituir o menos 2. Lembrando que o número negativo, vamos fazer uso do parênteses. Então, f de x, que é a mesma lei de formação dada ali no enunciado, f de x igual a 3x mais 1. No lugar desse x, iremos substituir menos 2, ficando com f de menos 2, que foi o x que foi pedido, igual a 3 vezes menos 2 mais 1. Primeiro multiplicando. F de menos 2 igual a 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 mais 1, f de menos 2 vai ser igual a menos 5. Sinais diferentes, subtrai e usa-se o sinal do número maior. Então, menos 6 mais 1, menos 5. Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a noção, o conceito de função e até a próxima aula, onde daremos sequência a esse assunto.